Opa, e aí? Sossegado? Sossegada? Aqui estou. Cansado, mas tenho que gravar esse pra você. O dia foi puxado hoje, mas se a gente quer algo, a gente tem que se esforçar um pouco mais. Na verdade, eu tava raciocinando hoje e... Não é raciocinando a palavra, é uma outra, mas não veio aqui a memória agora. Tá, então... Porque é tão difícil, né, para as pessoas que vêm de baixo ter ascensão na vida, né? Fico imaginando como que ainda mais num país aqui um país emergente, um país que está em desenvolvimento, um país que tem tudo para ser um país de primeiro mundo, mas algumas coisas, situações e pessoas e sistema faz o Brasil travar e não avançar. Então, fica complicado. O potencial que esse país tem, as riquezas que tem, já todo mundo já sabe. É só você voltar uns 20, 30 anos atrás, talvez 40, e ver o saudoso, ilustre, falecido Dr. Enéas Cardoso, um homem estudado, um médico, professor, cientista, um monte de coisa, prestigiado, um homem com propriedade para falar o que falava, mas todos o julgavam louco. Por quê? Porque o sistema nos quer entretidos. O sistema quer as pessoas alienadas, quer as pessoas, dá às pessoas uma distração, assim, para as pessoas não buscarem conhecimento, não buscarem a realidade. E com isso, já tem até uma frase: povo ignorante é um povo submisso. Quando eu era pequeno, lá no interior de Minas Gerais, a nossa comunidade lá de 3.000 pessoas, habitantes, mas, tipo assim, era casas afastadas uma das outras. Não é cidade, não é igual cidade que as casas são perto, não. É vilarejo. Uma casa, no mínimo aí, uns 10 minutos da outra, pra você ter ideia. Porque lá era campo, então as pessoas que tinham mais dinheiro lá, os donos das propriedades, as propriedades são grandes, então para chegar numa propriedade na outra tinha um longo caminho. E, e aí a minha família trabalhava, tipo, tinha que morava no fundo, na propriedade dos senhorios lá e e, não, e para ir para outros vizinhos era longe, era distante. Então, para você, 3.000 pessoas, mas num raio de, vamos imaginar aí, um raio de 10 quilômetros de, de raio, assim. 3.000 pessoas, entendeu? Então, era muito distante. E você sabe, interior, todo mundo conhece todo mundo, é um outro sistema. Ah, deu entardecer, final, começo de noite, já tinham que ir para casa para fazer janta. Dormia cedo, dormia no máximo 8, 9 horas da noite, para acordar cedo, 5, 6 horas da manhã, para cuidar dos animais, para, né, trabalhar de sol a sol. Esses eram os meus pais, avós, a rotina deles.
e as nossas mães, vós, tias, cuidavam da casa. Era outra época, né? Uma época que o poder de compra era maior. Então, a gente tinha aí, se você voltar no tempo aí, uns 40, 50 anos atrás, principalmente no interior, assim, as famílias tinham 5, 6 filhos por casa, por família. O poder de compra era, nossa, o leite custava centavos, açúcar, centavos. Então, com R$ 100 você fazia a compra do mês. Já sobrava dinheiro ainda. Então, voltando lá para não perder a linha de raciocínio, o pessoal do interior é outra cultura. Então, pelo jeito de falar, o vocabulário não é tão sofisticado quanto da cidade, pessoas que são graduadas. Então, o que eles falavam ali, às vezes eles ouviam a palavra de um jeito e falavam de outro. Eu vou dar um exemplo aqui, ó. A minha avó falava assim, ó: tô com dor tô com dor na escadeira. Escadeira, olha isso. Tô com dor na escadeira. Que são o quê? São as cadeiras, né? A parte do corpo, cadeiras. Então ela falava: tô com dor na escadeira. E fora outras coisas que eles falavam. Falavam assim, o jeito que ouviam, né? Não ouvia direito, já falava. E ficava. E aí as pessoas falavam daquele jeito mesmo. E pegavam o nome e era daquele jeito mesmo que falavam no interior. Então, é um povo assim muito bruto, sistemático, né? Que não tinha muito grau de instrução. Meus pais tinham que, né, largavam a escola para cuidar da família, tudo, cuidar de trabalhar para sobreviver. Então, no máximo, ir na terceira série. Tinha uns que nem na terceira série chegavam no primário, mal estudavam, alguns não sabiam ler, meus avós, alguns não sabiam ler. Então, um vocabulário muito limitado ali. Por que eu tô falando isso? Porque quando eu era pequeno, eu via muitas pessoas falar: fulano é ignorante, fulano é muito ignorante. Mas não é esse ignorante que a gente conhece, que é a pessoa que não sabe a certa verdade, que ignora as coisas. Tipo, a pessoa ignora uma coisa óbvia para fazer uma coisa errada. Isso é ignorar, isso é ser ignorante. Mas lá na nossa cultura, lá no interior, o ignorante é aquela pessoa bruta, pessoa que perdeu o humor que tinha, tipo, aquela pessoa, você não podia brincar com ela com certas palavras, certos jeitos, que a pessoa já ficava aborrecida. Então, o ignorante lá era a pessoa que se aborrecia fácil. Então, isso que a gente entendia como ignorante, entendeu? Então, não é nesse sentido que eu tô falando aqui, que um povo ignorante é um povo submisso. O povo ignorante é uma pessoa que ignora a verdade, ignora a sabedoria, o conhecimento, e vive no engano, vive naquele looping, né? Naquele ciclo, onde conhece as mesmas pessoas, os assuntos são os mesmos, e não muda, não agrega conhecimento, não quer agregar, né? Acha que a vida é só aquilo ali mesmo, então isso é ser ignorante. E, e é isso aí dá margem para o quê? Para pessoas, coisas maior, que dominarem, né? Pessoas com conhecimento dominarem as outras pessoas. Tipo, ter mais propriedade para falar, né? Então é isso, um povo ignorante é um povo submisso, um povo que aceita tudo, aceita leis, regras e não questionam, entendeu? Então é isso, o potencial que o Brasil tem, que o brasileiro tem, o país tem. Se a maioria das pessoas questionassem e fossem atrás, nossa, o país estaria muito melhor. É nesse ponto que eu queria chegar, tá? Dei essa volta toda para chegar nisso aí. Então, é difícil, né? É difícil um país emergente assim, com leis que já foram implantadas, né? Que já doutrinaram, já alienaram o povo com
com o pão e circo, vamos dizer assim. E aí fica difícil. Aí fica difícil e poucas pessoas que, que se destacam assim fazem coisas diferentes, né? Fazem coisas diferentes e muitas das vezes são julgadas, né? São taxadas como snobs, como sofisticadas demais para estar no grupo ali. E a mentalidade de pessoas de sucesso e pessoas de outros países é essa mentalidade, né? É mentalidade aí de pessoas que abdicam de prazeres momentâneos, de festas às vezes, de muitas coisas para focarem em crescimento pessoal, em desenvolvimento, entendeu? Então, para aqui no Brasil, para gente que trabalha 12, 14 horas por dia, tem pouco tempo para fazer algo diferente. E por isso que eu tô falando para você, tô cansado, mas eu tinha que gravar esse vídeo, gravar esse áudio porque eu estou fazendo algo diferente, né? Uma plantação, plantando algo diferente. Não tem outra maneira, não é doce, não é confortável, é desconfortável, mas é necessário, ok? Então essa foi a mensagem de hoje. E eu vou terminar com uma frase. Se você quer chegar onde a maioria não chega, precisa estar disposta a fazer o que a maioria não faz. Beleza? Tamo junto e é só o começo.